Então, Flora, seja muito bem-vinda ao Arte em Rede, é um projeto do Grupo de Pesquisa em Arte, Museus e Inclusão da UFPB, ligado ao Grupo de Pesquisa, né, em Arte, Museus e Inclusão, e que, nesse momento, nós estamos fazendo uma série de discussões, de convites a pesquisadores, pesquisadoras, artistas, curadores, né, sobre a arte não hegemônica, e aí a arte-terapia entra nesse campo, né, da não hegemonia, e, portanto, a tua vinda para cá. Hoje o tema, na verdade, da conversa com Flora é justamente a arte-terapia no SUS, que é algo extremamente importante e emergente, né, nesse momento para o campo da arte-terapia. E eu vou apresentar um pouco Flora a vocês. Flora é Elisa de Carvalho Fuse, né, é da Associação Brasil Central de Arte-Terapia, é arte-terapeuta pelo UFG, Universidade Federal de Goiás, arte-educadora pelo UNAERP, de São Paulo, mestre em Ciências de Educação, especialista em psicoterapia com base psicanalítica na PUC de Goiás, tem pós-graduação em aperfeiçoamento em impacto da violência na saúde pela Fiocruz, e trabalhou como coordenadora, professora, supervisora de prática e orientadora de TCC do curso de especialização em arte-terapia do Alquimia Arte, né? Trabalhou também como supervisora de estágio do curso de arte-terapia da UFG em Goiás, e atua como arte-terapeuta na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, arte-terapeuta concursada, né? E Goiânia tem essa característica, né? Tem essa possibilidade. Atua como arte-terapeuta na Secretaria Municipal, então, e é coordenadora, professora, supervisora de prática e orientação de TCC, do curso de formação em arte-terapia, VIVA, né? VIVA. Isso, e é vice-presidente da BCA, que é essa Associação Brasil Central de Arte-Terapia, e membro da diretoria da UBAT, né? E do Conselho Consultivo da Revista Científica de Arte-Terapia e Cores da Vida. Então, Flora, seja muito bem-vinda, independente de titulação e de qualquer coisa. O bom é a gente estabelecer uma conversa e abrir essa conversa para o público. Nós estamos aqui como parceiros para construir conhecimento juntos e queremos muito ouvi-la sobre a arte-terapia no SUS e tua experiência com isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, né, por ter me convidado. Então, é um tema, assim, que eu acho muito bom de falar, porque a gente vai falar de tudo no SUS, mas da arte-terapia não, realmente tem poucas pessoas. Aqui em Goiás, nós temos, acho que uns 20 pessoas já contratadas, concursadas, e outras que eles fazem uma chamada, né? Não é um concurso, uma apresentação de currículo, e aí as pessoas são convidadas a trabalhar por 2 anos, podendo estender mais. Aí tem mais outros arteterapeutas. Esse público é da faculdade? É um público aberto aqui. Tem ex-alunos, pessoas que estão em formação em arte-terapia aqui nesse momento, mas também estão no mestrado. Tem alunos de graduação em arte, tem ex-alunos de graduação em arte, então é um pouco bem variado. Tem algumas pessoas que já são profissionais do campo, né, da psicologia e da arte-terapia, que estão aqui também. Tá. Não, eu perguntei porque, assim, para entender como que a arte-terapia, né, está no SUS, porque eles chamam de práticas integrativas, que são as práticas que vêm integrar o atendimento, elas vêm somar aos atendimentos que já existem. Então, inclui a arte-terapia, a musicoterapia, o reiki, a auriculoterapia, yoga, são 29 práticas. A arte-terapia e a musicoterapia, elas têm uma diferença, porque a gente tem um curso de formação de 2 anos, né? A musicoterapia tem graduação e a arte-terapia é um curso de 2 anos. E um pouco diferente das outras práticas, né? A auriculoterapia, o reiki. Então, nesse começo que eles chamaram esses profissionais para trabalharem, quem é concursado como arte-terapeuta e musicoterapeuta, né? Essas duas profissões são. Os outros, não. O SUS tem as pessoas que já trabalham, pode ser enfermeiro, psicólogo, farmacêutico, dentista, que aprendem ou já sabiam da prática, porque o SUS fornece cursos de aurículo, reiki, e aí essas pessoas também trabalham com as práticas integrativas.
Então, ela é psicóloga, trabalha como psicóloga e também com a prática integrativa que ela tiver. Então, ainda não existe o concurso para acupunturista, por exemplo. Se a pessoa faz acupuntura, ela pode trabalhar com acupuntura. Eu vejo como um reconhecimento de algumas coisas que já tinham no SUS. Agora, a arte-terapia e a musicoterapia, não, elas são concursos aqui em Goiânia, né, feitos especificamente para essas duas áreas. Eu falo arte-terapia e musicoterapia porque a gente vem caminhando junto, né? Então, eu estou desde 2000 trabalhando para a prefeitura. Pelo SUS, a arte-terapia pode trabalhar em toda a rede básica, hospitais especializados. Agora, aqui em Goiânia, nós temos arteterapeutas nos CAPs. Eu não sei se vocês conhecem, mas o CAPs é o Centro de Atenção Psicossocial. Ele atende pessoas, separado, né? Criança, adolescente ou adultos com transtorno mental, de moderado a grave, ou atende crianças e adolescentes e separado adultos, usuários de álcool e outras drogas. Então, a gente tem cada CAPS desse aqui em Goiânia, a gente tem 9 CAPS, cada um com 2 arteterapeutas. Aí, São Paulo tem arteterapeuta, mas não concursado. O Espírito Santo tem arteterapeuta concursado. Então, a gente tem muito campo aí para a gente poder trabalhar, né? Os atendimentos dos CAPs, eles são um pouco diferentes dos atendimentos, por exemplo, se eu estiver na rede básica, né, eu posso estar atendendo da mesma forma que o psicólogo está na rede básica, o arteterapeuta pode estar também. Agora, no CAPS, é um pouco diferenciado o atendimento. O CAPS que eu trabalho, ele segue bem à risca as diretrizes da reforma psiquiátrica. Quando 2 profissionais, de preferência de profissões diferentes, atendem conjuntamente. Então, eu tenho grupos que eu atendo com uma assistente social, eu tenho um grupo que eu atendo com a musicoterapeuta, já tive grupos atendendo com a psicóloga. Então, a gente tem um olhar um pouco diferente, porque é um trabalho transdisciplinar. Porque não é assim, eu sou arteterapeuta, então eu vou mandar na oficina, não. Senta junto, discute o que vai fazer, qual que é a modalidade. As 2 pessoas vão trabalhando juntas, né? Mas como é possível isso? Porque nos CAPs, o olhar que a gente tem para o paciente é a reinserção social. Então, todo atendimento, o foco final é a reinserção social. Então, eles têm os traumas, ele pode estar em crise, então a gente vai atender, vai dar o suporte, mas sempre pensando no que ele vai poder fazer, se ele vai poder trabalhar, se ele vai poder exclusivamente capinar o quintal, se ele vai poder ajudar na casa a lavar louça, fazer comida, arrumar a casa. Então, sempre esse é o foco final, né? Se ele vai se dar bem com os vizinhos, porque se ele estava recluso em casa, o que ele vai poder fazer no setor que ele mora. Então, o atendimento ele vai seguindo esse caminho. Então, se a arte-terapia junto com o serviço social ou junto com a psicologia, então a gente tem esse olhar final. E é interessante, porque a gente também vai aprendendo um pouquinho das outras profissões, né? Não que eu vou ser assistente social, mas eu sei que ele precisa ter documentos, se ele não tiver, ele precisa da ajuda do CRAS ou do CRES, que são serviços que têm assistência social na prefeitura. Então, a gente também vai aprendendo a ter esse olhar. Ao passo que, por exemplo, a assistente social, ela também começa a perceber, olha o desenho e fala, nossa, a pessoa não está boa hoje, então o que a gente pode fazer? Não vai ser arte-terapeuta, mas a gente desenvolve esse outro olhar. E é um trabalho numa equipe multiprofissional. Então, a gente discute caso, preenche prontuário, né? Tem toda uma... O prontuário no SUS, ele tem umas regras, por ser multiprofissional, até que se alguém se interessar, o Ministério da Saúde tem, é só entrar no Google e digitar lá, prontuário multiprofissional, para equipe multiprofissional. Porque eu colocar que a pessoa, né? Hoje ela usou todo o trabalho de cor azul.
eu entendo o que é a cor azul, mas, por exemplo, o médico vai ler, para ele não é isso que é o importante, é se a pessoa melhorou, se ela não melhorou, se ela está se dando bem com a família, se ela está em crise. Então, o que é comum a todos, a gente coloca no prontuário. O que é da arte-terapia, eu tenho meu caderno, que eu vou anotando as questões da arte-terapia, né? Então, existe também a cartilha do SUS, que explica direitinho como que o arte-terapeuta e a arte-terapia está inserido no SUS. E, inclusive, essa cartilha foi construída pela UBAT. Né? O Robson falou que eu sou da Associação Brasil Central de Arte-Terapia, que ela representa o Centro-Oeste, mas a UBAT é a União Brasileira de Associações de Arte-Terapia, que representam todas as associações do Brasil. E aí, a UBAT, que foi chamada para construir essa cartilha para o SUS. Então, é um reconhecimento que a gente tem, né, para a arte-terapia, que ainda é uma profissão nova, né, no Brasil, deve ter 30, 40 anos, né, eu já tenho 20, então deve ter pelo menos uns 30, mais de 30 anos já tem. Para uma profissão, é uma profissão nova, né? A gente tem aqui em Goiânia também uma moça que ela trabalha no CRER. O CRER é um hospital de... para pessoa, seria a mesma coisa do SARA de Brasília, para pessoas que sofreram acidentes, AVCs, e ela é arte-terapeuta, está trabalhando lá, tem todo o reconhecimento do próprio hospital, porque você trabalhar no CAPS, você precisa entender de saúde mental, mas para trabalhar no CRER, ela está na parte de traumatismo craniano, então ela tem que entender dessa área, né? Então, além da arte-terapia, a gente tem que ter o conhecimento também da área que a gente vai trabalhar. E se eu trabalho num lugar em que eu tenho um atendimento transdisciplinar, também o meu saber, a minha forma de atender, ela se torna um pouco diferenciada. Se eu me formar e for atender no consultório, né? Então eu vou ter uma linha de trabalho. Se eu vou trabalhar num hospital como o CRER, eu vou ter outra linha de trabalho. Se eu vou trabalhar com pessoas que não têm visão, eu vou ter outra linha de trabalho. Então, a gente tem que ir estudando também a partir da especificidade da clientela que a gente tem, que o curso não tem como abarcar tudo, né? Porque é tão amplo. A gente atende famílias também, eu atendo as famílias lá no CAPS também. Atendo a família toda junto, a gente senta, desenha, conversa. Tem também o atendimento das mulheres vítimas de violência. Então, eu fiz esse curso pela Fiocruz para poder entender melhor como trabalhar com essas mulheres. E, assim, é interessante. Eu fiz um curso, a prefeitura ofereceu um curso para atender essas mulheres. É uma coisa muito difícil, né? É muito difícil falar da violência. E eu percebia no grupo de arte-terapia que tinha umas mulheres que conseguiam, né? Você traz alguma coisa, a pessoa traz as questões dela, mas você fica vendo que a coisa está patinando, né? A pessoa fica rodeando e a coisa não vai para frente. Aí eu fui atrás do curso para poder atender as mulheres vítimas de violência. Elas não chegam no CAPS, não chegavam no CAPS pela violência, e sim chegando pelo transtorno mental que a violência causou. Né, muitos anos de violência sem poder falar para ninguém. Dá para vocês imaginarem, tinha uma senhora de 65 anos que sofreu violência aos 5 anos e ela não tinha contado para ninguém. E aí são mulheres que chegam, elas cuidam da família, cuidam do filho, os filhos estão formados, estão trabalhando, e ela tem uma crise como se fosse uma esquizofrenia. Aí quando você vai ver, é aquela violência que ela foi segurando, aí chegou um dia, o negócio explode, né? Como se fosse um vulcão. Então, o nosso grupo foi por uns 6 anos dessas mulheres que chegavam pelo transtorno mental, mas que por trás tinha toda uma violência. E lá no CAPS, a gente tem o que a gente chama de acolhimento. Então, a pessoa chega, ela é ouvida, não é uma triagem, né?
é quase um atendimento. Se precisar, vira um atendimento. Então, a gente foi junto com a equipe, né, discutindo toda essa questão da violência, e é uma equipe muito, muito boa que eu trabalho, assim, é um trabalho multiprofissional mesmo, não tem essa rixa, né? Porque às vezes na arte-terapia a gente tem uns certos preconceitos, né? Então, nesse ponto, eu tenho muita sorte. A gente foi chamado para ser arte-terapeuta no CAPS, porque a médica que organizou todos os CAPS de Goiânia, ela conhecia a profissão, chamou especificamente o arte-terapeuta, especialmente, posso até falar. Então, a gente foi junto com a equipe, a gente vai conversando, né? Eu e essa minha amiga que fizemos o trabalho juntos, o curso juntos, para atender as mulheres vítimas de violência, a gente vai capacitando a equipe. Então, hoje, a equipe é toda capacitada para ouvir. Se essas mulheres chegam, a gente já sabe que está ali, que é uma questão da violência, né? Muitas vezes não dão nem conta de falar. Então, até a pandemia foi assim, essas mulheres chegavam, vítimas de um transtorno mental já instalado. Hoje, de 2020, da metade de 2020 para cá, elas estão chegando pela violência, porque aumentou muito o número de violência contra a mulher, né? E a gente faz um trabalho, assim, tanto de arte, né, delas desenharem, trazerem as questões dela, quanto de empoderamento, né? Porque não adianta ela trazer a questão dela e ela não estar empoderada para tomar as medidas que forem possíveis, né? Ou necessárias. Aqui em Goiânia a gente tem o apoio do Ministério Público e da promotoria, então se precisa a gente tem o atendimento para elas, se precisa pôr tornozeleira para o marido ou companheiro não chegar perto, tem essa ajuda. E tem a patrulha, que chama Patrulha Maria da Penha, que tem um policial homem e uma policial mulher especializados para atender as mulheres vítimas de violência. Então, a gente pode dizer que está caminhando, mas ainda tem muita coisa para caminhar. Então, então a gente traz histórias, por exemplo, eu como arte-terapeuta trago histórias, né, que eu acho que tem a ver com aquele momento que elas estão trabalhando, que elas estão trazendo para a gente. Nesse grupo das mulheres vítimas de violência, eu atendo junto com a assistente social. Ela, às vezes, até conhece uma história que é interessante também, ou ela conta, ou eu conto, então a gente vai trabalhando junto, né? Elas podem externalizar todo aquele sentimento que elas têm. Então, é um trabalho, assim, difícil, né? Porque às vezes são muito doídas as questões dela, muita violência, mas, ao mesmo tempo, é interessante. Esse grupo anterior, né, anterior à pandemia, elas já estavam, assim, amigas, já se organizando, umas ajudando as outras, ensinando a fazer ponto de crochê, onde tinha o cabeleireiro que ensinava a cortar, que dava aula de salão, né, para como cortar cabelo, para elas poderem ir se arrumar, que não precisava pagar. Então, dava um grupo assim que elas cresceram muito, porque elas vão se sentindo sozinhas, né, muito isoladas. Então, e a arte-terapia, ela tem uma coisa que eu acho que, assim, que eu considero importantíssima, é você poder trazer a sua questão, às vezes, sem falar, né? Porque, às vezes, a dor é tão grande que não é possível falar daquilo. Mas, se eu trago um coração preto partido no meio, preciso falar alguma coisa? Né? Então, a partir disso, que a gente vai trabalhando, vai trazendo as questões. E a arte-terapia, ela tem também um poder, né? Eu considero um poder de você trabalhar primeiro o que a pessoa tem de saudável. Então, quando você traz aquelas coisas que ela tem de saudável, ela se empodera e ela tem força. E aí, e estrutura. Quando vem o que é difícil, ela dá conta de olhar, né? Tá ali. Mas isso daqui, mas você fez, né? Foi você que trouxe. Às vezes a pessoa traz alguma coisa, ela fala, não tem isso não. Então ela não está pronta ainda para ver. Às vezes a gente vê no trabalho, mas a pessoa não está pronta para ver.
Então, a gente tem que ter essa amorosidade para esperar a pessoa estar pronta para poder olhar a dor dela. E eu tenho um outro grupo, que é atualmente junto com a musicoterapeuta, que é um grupo de jovens. Os CAPs que eu trabalho são maiores de 18 anos, né? Ou eles vêm egressos do CAPS infantil, ou são crises, primeiras crises. Eu não falo primeira crise, porque até a pessoa entender que ela tem um transtorno mental, às vezes leva um tempo. Mas está sendo muito gratificante esse grupo, porque como eles estão chegando nas primeiras crises, a gente faz um trabalho grande da pessoa também aceitar a medicação, porque é difícil, porque existe também um preconceito contra você tomar remédio, você ir no psiquiatra, né? E quando a gente consegue isso, com um ano e meio, eles estão voltando a trabalhar. E quando o CAPS começou, a gente recebia as pessoas que eram moradores de clínica, a gente ainda tem hoje aqui em Goiás, a gente tem pessoas moradoras de clínica. E para isso eles chamam de residências terapêuticas. Aí a prefeitura monta essas residências, né, tem os profissionais que trabalham para tirar as pessoas das clínicas. Que clínica não é lugar de morar, né? Mas não é porque a clínica quer que elas fiquem lá, é porque as famílias abandonam ou abandonaram, né? Então, e aí essas pessoas frequentam o CAPS. Então, eu já tive o grupo das pessoas mais comprometidas, bem comprometidas, é que a gente vai mudando, né? E foram chegando jovens, então vamos mandar para o grupo da arte-terapia, que aí, então, é muito difícil você trabalhar senhoras casadas e jovens, né? Então, no começo eu dividi assim, metade de cara das senhoras, metade de cara dos jovens, aí a gente foi dando alta, e aí hoje o grupo é de jovens de 18 a 20 e poucos anos, 28, 29 anos, então também é uma outra vivência junto ao transtorno mental, porque as pessoas muito comprometidas, elas já estão debilitadas, né? O raciocínio já está lento, já estão cronificados, né? Com a esquizofrenia. E essa turma de jovens não, porque pega no comecinho a doença, então se eles aceitam tomar medicação, a evolução é rápida. Então, eles discutem, até o Games of Thrones, eles discutiam lá no grupo, ou brincam muito entre eles, né, questão de namorada, disso, de passear, juntam a turma para fazer churrasco, para comer pizza. Então, assim, a gente hoje tem uma outra vivência no CAPS, né, que no começo, há 20 anos atrás, eram aquelas pessoas egressas de clínica. Hoje são pessoas que estão atuando, elas muitas vezes não param nem de trabalhar e nem de estudar. Então, eu também percebo que a evolução do transtorno mental é outra, né? E a arte-terapia, ela ajuda muito, porque a pessoa vê o que ela está passando, ela vê concretamente o que ela está sentindo, né? E é muito interessante, ela fala, nossa, eu brigo tanto com meu pai, eu estou fazendo igualzinho, né? Então, é muito diferente de alguém falar, nossa, né, você está igual ao seu pai. Não estou não. Mas se ela traz até as mesmas palavras, né, ela percebe isso. Então, quando a gente percebe o que está acontecendo, a gente está meio caminho da cura, porque eu consigo entender o que eu estou passando. E se a pessoa consegue perceber que determinadas situações levam à crise, então ela vai já ter um outro olhar para quando tiver aquela situação. Opa, peraí, já estou entrando em crise. Então, deixa eu ir no CAPS. E aí pode ser voltar para o grupo, se for necessário, pode ser só uma conversa, pode ser um reajuste de medicação. Então, a gente também olha essa parte da medicação. Não vou receitar, mas a pessoa fala, nossa, eu não estou conseguindo levantar da cama. Então, a crise já melhorou, então a medicação não precisa ser tão forte. Então, a gente marca a consulta, né, discute o caso com o médico. Então, aí ele vê se realmente pode diminuir a medicação, se não pode.
Então, a gente tem toda essa equipe multiprofissional que funciona bem, bem legal. Tem uma pergunta, Robson. A Nawane, né? A terapia conversa com a psicanálise? Conversa com todas as teorias, a que você quiser, que você gostar, né? Eu fui fazer o curso de psicanálise, porque eu falava assim, eu entendo do Jung para frente, né? Mas e lá atrás? Porque o meu curso ele é todo baseado no Jung. E lá atrás, como que foi o começo, né? Então, eu fui fazer esse curso e o professor ria, porque eu entendi. Então, se ele trazia um contexto, eu primeiro entendia no Jung, para depois eu chegar no Freud para entender. Então, eu fiz o caminho inverso, né? Porque o caminho é o primeiro Freud, depois o Jung, né? Então, a arte-terapia conversa com a teoria que você gostar. Pode ser transpessoal, pode ser junguiana, psicanálise, gestalt, né? Porque é o seu olhar, além da arte, né? A arte vai trazer todas as cores que vão te dar o emocional, né? Mas você vai compreender o porquê a pessoa adoece, como ela adoece, né? Por isso que a teoria psicológica é importante. Agora, se você vai entender ela na psicanálise ou na Gestalt, aí a sua linha de atuação é aquela linha que você gosta, que você se dá melhor, né? Ela perguntou novamente se está ligado também à psicanálise lacaniana, né? A abordagem lacaniana. Eu acho Lacan bem difícil. Eu não conheço de Lacan, assim, mas sim, porque ele também está respondendo para o emocional, né? O olhar dele também é para o emocional, como as pessoas adoecem, por que adoecem, né? Então, eu acho que conversa também. Conversa com muitas abordagens, né? A terapia tem relação com diversas abordagens. Isso. Eu sei acho que o Lacan, uma das teorias dele, que eu não me lembro agora qual, ele fez a partir de um quadro do Salvador Dalí. Então tem tudo a ver. Eu não lembro agora qual que é. Ô, Flora, e a relação da arte-terapia nesse contexto multiprofissional, dentro do SUS, dentro dos setores que você trabalha em si, assim, houve alguma alteração do início do seu trabalho, do momento que você começou para agora? Os outros profissionais respeitam o espaço do arte-terapeuta? Como é que Então, no tem caso funcionado? que eu trabalho, tem muito respeito, sempre teve muito respeito. Né? Tem outros CAPs que eu sei que as meninas tinham dificuldade. Né? Então, mas assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar. Não é? Porque se você tem o saber e você está segura do que você está falando, as pessoas te respeitam. Né? Mas precisa muito estudo. Né? Você tem que saber do que você está falando para você discutir numa equipe, né? Porque não é assim, porque a arte-terapia faz bem. Não, a arte-terapia faz bem, a gente sabe que faz bem. Mas por que a pessoa mudou? Como que a pessoa mudou? O que você percebeu da mudança dela? Né? E eu tenho assim, a gente tem a terapeuta ocupacional também no CAPS. E a gente tem uma relação muito boa. Então, atualmente, ela está com o grupo dos mais comprometidos, né? E eu dos menos comprometidos. Então, ela tem, junto com o assistente social também, e o outro trabalho. Então, ela fala assim, Flora, essa pessoa aqui, ela já melhorou no meu grupo. Ela pode ir para o seu grupo? Porque ela já evoluiu. E a mesma coisa eu falo, olha, na arte-terapia a pessoa não está rendendo, não está legal. Eu estou achando que ela está precisando do seu trabalho, que é da TO, que ela tem uma forma um pouco diferente de trabalhar do que a arte-terapia. Trabalha com tinta, trabalha com lápis de cera, tecido, colagem, mas com outro olhar, de uma outra abordagem. Né? Então, eu tenho, assim, sempre tive muito respeito
das pessoas, mas sempre eu ralei muito, estudei muito, eu me sabia do que eu estava falando, né? Porque aí não, você pode discutir de igual para igual até com o médico, eu discuto até com o médico se precisar, porque eu falo, olha, é assim que estava acontecendo, é assim que a pessoa chegou e hoje ela está dessa forma, ela passou por esse processo. E tinha uma médica, ela tinha muito, é interessante, né? Porque as pessoas estão acostumadas que a esquizofrenia não melhora, só que a esquizofrenia melhora. E a arte, ela contribui demais para isso. E tinha uma mocinha, então a médica falava que ela não tinha esquizofrenia, porque ela estava bem estabilizadinha, trabalhando, ela gosta de distribuir panfleto na rua. Então ela trabalha, ganha o dinheirinho dela. E aí, ela queria mexer na medicação. E era uma moça difícil, nossa, que não queria tomar medicação, não queria aceitar que estava doente. Então, eu e uma outra psicóloga fizemos um trabalho muito grande, assim, de ligar para ela, olha, você tem médico, você precisa vir, para a gente conseguir ajudar ela a se organizar. Aí a médica estava com dificuldade de entender que todo esse trabalho que a gente teve de anos, né? Porque não foi um mês, 2, foram anos. Aí eu falei para ela, olha, só para você ter uma ideia, o dia que ela chegou aqui, ela se desenhou, numa das oficinas de arte-terapia, ela se desenhou no lugar do King Kong, em cima da torre, ela recortou nos desenhos, ela recortou o King Kong em cima da torre, na hora que ele está enlouquecido lá, e ela se representou assim. E hoje ela se representa assim, os desenhos dela suaves, tranquilos, assim. Ah. E aí ela entendeu. Então eu achei assim super assim importante isso, né? Porque eu tinha os desenhos guardados, então eu mostrei para ela, né? Então aí a pessoa pode ver o processo pelo que a pessoa está passando. Porque a arte-terapia é um processo. Não é chegou um dia e resolveu a vida, não. Né? E são anos de tratamento, essas pessoas muito comprometidas, que viviam moradoras de clínica, são anos de tratamento. Né? Não vou dizer que eles vão estar saindo para trabalhar, não. Mas aqui em Goiânia, a gente tem também as cooperativas solidárias. Então, essas pessoas, a gente tem 2 cooperativas solidárias, 2 lugares, né, que chama Gerarte, que é o de geração de renda. Então, eles podem trabalhar nessas cooperativas. A prefeitura, ela ajuda uma parte, outra parte eles se sustentam. Então, eles começam bordando, fazendo tear, pintando, né? Aí a gente tem, por exemplo, elas fazem numa dos Gerartes, elas fazem umas bolsas muito bonitas, que tem uma parceria com os alunos da UFG de design. Então a gente vai, a UFG tem os alunos dela fazendo estágio no CAPS. Então, na arte-terapia eu tenho estagiário, medicina, psicologia, farmácia, serviço social, psicologia e nutrição. Então, a oficina, o CAPS também é um lugar de escola, né? Então, a gente recebe esses alunos e é muito interessante, porque eles interagem muito, muito bem com os usuários aceitam muito. A gente fala usuários, né? O meu CAPS é usuário, mas não é usuário de droga. É que o usuário, ele é usuário do sistema do SUS. Nós somos trabalhadores, somos usuários do serviço também, porque nós estamos usando o serviço para trabalhar, e eles usam o serviço para se tratar. Mas aí ficou meio que vinculado, né? Usuário é sempre usuário de droga, né? Não é. É usuário do serviço. E então, a gente recebe os estagiários, e eles gostam de contar as coisas, contar da vida deles, né? Então, a gente tem toda essa parceria. Às vezes tem um estagiário que vai para fazer o de final de curso, né? Por exemplo, formou em medicina, a psiquiatria vai fazer o estágio da psiquiatria no CAPS. Então, a gente tem... Agora, na pandemia, não, mas a gente a da educação física também. A gente tem professor de educação física no CAPS também. O nosso CAPS tem um professor de teatro,
Ele trabalha muito com o teatro do oprimido. Nosso CAPS é grande, é uma chácara, nós temos esse privilégio. E a gente tem mais de 1.300 usuários cadastrados, né? Então, os que a gente chama de alta assistida. Ah, olha só. A gente chama de alta assistida. Ele está de alta da oficina, das oficinas, mas não da medicação, né? Porque ele tem que tomar o remédio para o resto da vida. Então, ele vem para o médico, né? Sistematicamente, mas já se organizou, então não precisa mais estar nas oficinas ou nos atendimentos. Então, ele se precisa, ele vem buscar ajuda, né, conversando, ou voltando para a arte-terapia, ou saindo da arte-terapia, indo para uma outra oficina, outra especialidade, né? Mas que mais? Vocês podem perguntar. Bom, fala um pouco, Flora, da questão dos procedimentos, assim, essa questão do acompanhamento, de como registrar, de como o SUS trabalha essa parte específica, inclusive que é uma parte meio burocrática, mas que tem, né, dos formulários e tal. Como isso tem sido? Eu acho isso importante. Uhum. Então, a gente tem, como todo lugar público, dificuldade material a gente tem, né? Então, faz bazar, faz bingo, faz um monte de coisa para a gente conseguir material. Eu tenho uma chácara, então eu uso muito material da natureza, a gente trabalha bastante com isso, né? Então, eu tenho a estante, que os trabalhos são guardados, e também, por outro lado, a moça da limpeza vai lá e joga fora, não tem nada a ver, porque o serviço de limpeza ele é contratado, ele não é as pessoas do CAPS. Então, a gente tem a moça que serve o café, que faz café, porque a gente tem café, almoço e jantar, porque é CAPS 24 horas, né? Se a pessoa precisar ficar internada, ela fica. Mas o serviço de limpeza é de fora, por mais que você fala. Então, se tem um trabalho que eu preciso acompanhar muito, eu fotografo, porque eu sei que alguma coisa pode acontecer. Os usuários, se a gente leva bem, os usuários levam também, né? Então, eu pergunto, na arte-terapia a gente guarda os trabalhos, mas eu pergunto se eles querem levar para casa, porque eu sei que pode sumir. Então, se quiser levar para casa, leva, não tem problema. Então, mas o certo é ter a pasta deles, com todos os trabalhos guardados, né? E de tempos em tempos você olhar aqueles trabalhos, porque aí a pessoa percebe como ela chegou e como ela está hoje. Porque é difícil a gente perceber a melhora da gente, né? A gente ainda fica preso em algumas coisas. Então, esse processo de mostrar os trabalhos é muito interessante para a pessoa, ajuda muito. E aí tem o registro no prontuário, né? Que a gente tem que fazer, o carimbo de arte-terapeuta a gente tem que ter, porque o prontuário precisa ter o carimbo. Então, eu registro, por exemplo, hoje a gente estava atendendo uma mocinha, então, e agora na pandemia não dá muito para ficar mexendo, a pessoa está meio gripada, além de não ficar perto, a gente também, o material que pode, eu desinfeto, tudo. Mas a gente, por exemplo, eu conto uma história, em vez de desenhar, a gente vai conversando sobre essa história. E, então ela chegou, ela estava muito ansiosa, meio desorganizada, e aí eu estava atendendo junto com a psicóloga, né? E aí, à medida que a gente foi conversando, aí ela foi se organizando. Aí eu contei uma história, e ela riu e trouxe as questões dela e tudo. Aí na hora de registrar no prontuário, para quem está lendo, não faz diferença se eu contei a história ou não. Para a arte-terapia, sim. Então, a gente coloca, ela chegou desorganizada, ela, a partir do momento que a gente foi conversando, trabalhando com ela foi se reorganizando, né? Trouxe as questões, trouxe percepções, trouxe questões importantes, trouxe percepções da sua doença e da sua melhora. Então, tudo isso vai para o prontuário. E hoje, no CAPS, o nosso prontuário é eletrônico. A gente tem o prontuário que a gente anota e tem o prontuário eletrônico. Eles estão implantando o prontuário eletrônico nos CAPS. Então, aí a gente tem algumas questões burocráticas, né? A arte-terapia, ela está inserida em várias coisas, mas o primeiro atendimento, acolhimento, o arte-terapeuta não pode fazer, que são umas coisas meio doidas, né? Mas, porque ainda
No Ministério da Saúde não foi liberado esse item para o arteterapeuta. Eu faço o acolhimento, aí a gente registra como um atendimento. Mas o nome, acolhimento, mas isso são questões burocráticas do SUS. De tempos em tempos, eles revêem essas questões. Antes, a arteterapia ela entrava assim pelas beiradinhas, né? Hoje ela já está inserida, a gente já faz prontuário, anota, lança, como arteterapeuta, está lá escrito, atendimento de arteterapia. Então, a gente tem que ter, eu considero, né, que a gente precisa ter essa paciência com o SUS. Não adianta eu brigar, porque eu faço um acolhimento, meu nome tem que estar lá. Sim, meu nome deveria estar lá, mas eu sei que é um processo que ao longo desses anos a gente vem avançando cada vez mais, né? Então, o que eu ia falar no começo, né, que a gente tem o CBO, que é o Código, a Classificação Brasileira de Ocupação. Então, a gente já alcançou a gente já tem essa conquista no SUS. Por que no Ministério do Trabalho, né? Não é no SUS, no Ministério do Trabalho. O que é essa classificação de ocupação, né? Por exemplo, no CAPS, eu ocupo o lugar de arteterapeuta, então eu recebo como arteterapeuta. Se eu for trabalhar como chefe de cozinha, eu posso ser arteterapeuta e trabalhar como chefe de cozinha, mas eu vou receber pela ocupação que eu tenho, que é de chefe de cozinha. Por isso que é classificação brasileira de ocupação. Então, o Ministério do Trabalho divide por famílias, então nós estamos junto com a musicoterapia e com a ecoterapia. Agora, a profissionalização, isso é o que a gente está conquistando. Isso aí é uma questão de lobby, de você estar você tem que passar pelas instâncias do Congresso, do Senado, então é um caminho longo que a gente está percorrendo, né, até a gente alcançar a profissão. Mas isso não impede de ter concurso, da gente trabalhar, né, não, são conquistas que todas as profissões vêm conquistando devagarzinho, né, então com as práticas integrativas, a gente caminhou mais ainda, porque aí a gente tem uma outra inserção no SUS, né? Então, a gente... então, e aí depois, só terminando, é que eu fui e voltei. Aí, no meu caderno de arte-terapia, que não é meu, né, ele é da unidade, aí eu anoto, se a pessoa, se ela usou só cor preta, aí a questão é da arte-terapia, da leitura que eu faço. Se eu preciso, eu vou lá olhar, né? Nossa, tal dia, como é que estava isso, como é que estava aquilo, né? Então, eu tenho esses dois registros. Ok, Flora, o Jefferson pergunta como está sendo a prática da arte-terapia agora durante a pandemia. Então, né, não estamos fazendo grupo, a minha sala lá, a sala da arte-terapia, é uma sala, o CAPS, ele sofreu uma reforma, então a gente está com uma unidade em bom estado, então é uma sala grande, ela tem janela nos dois cantos, assim, tem 5 janelas grandonas, então a gente atende poucas pessoas, ou a gente tem um espaço grande lá fora, né, de árvores, a gente tem muitas mangueiras, aí a gente atende lá debaixo das mangueiras também. Outro dia tem macaco, a gente está na beira do rio, uma chácara na beira do rio, o macaco jogou uma manga, assim, a gente não estava gostando que a gente estava conversando. Então, a gente procura fazer esses atendimentos mais fora, né? Então, aí o meu olhar de arte-terapeuta, mais do que no desenho e das coisas, então é contar a história, ou lembrar de alguma outra história que a gente fez, ou lembrar de um desenho que a pessoa fez. Ou no individual, eu atendo com a arte-terapia, com os giz de cera, que é possível, pincel, tudo que a gente pode desinfetar, dá para a gente trabalhar, né? E assim, um lá, outro cá, máscara, todo o distanciamento possível, né? É mais complicado, com certeza, né, do que antes. Ou, às vezes o usuário é muito carinhoso, ele quer abraçar a gente, não pode, né? Então, é difícil atender na pandemia, né? Muitas questões vêm à tona, né? Quando eles já estavam melhores, ou porque está pior, porque fica fechado em casa, né? Então, não é fácil a gente atender na pandemia.
uma pergunta aqui da Taná, que é: quais são as formas mais adequadas para o arteterapeuta não se equivocar no estudo de caso? Estudar. Estudar muito. Porque você tem que estudar a parte da arte-terapia e a parte do psíquico, né? Para você entender por que a pessoa está assim, aí estudar os transtornos, né? Para me saber o que é um transtorno. Não é que eu vou tratar diferente, mas uma pessoa que tem esquizofrenia, ela vai agir de uma forma diferente de uma pessoa que tem depressão ou que tem um transtorno bipolar. Então, também para eu entender aquela pessoa. E uma outra coisa que eu faço também, por exemplo, o giz de cera é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo usa, né? Não tem muita dificuldade. Já a tinta é diferente, é um material mais fluido, que traz mais as emoções. Então, se eu vou usar tinta, eu sempre ponho giz de cera. Porque aí a pessoa pode escolher não querer usar a tinta. Naquele momento, se ela flui demais, ela pode entrar numa crise, né? Então, eu sei que eu não vou forçar ela a usar. O giz de cera está ali, ela pode usar se ela preferir. Ela tem mais segurança de trabalhar, então ela fica mais segura dela também, né? Então, é muito estudo mesmo, né? E prática, a prática também vai ajudando a gente muito, né? Aí também outra coisa que eu falo muito para os meus alunos, né? Você tem que saber qual que é o objetivo daquilo que você vai fazer. Você escolheu uma história? Ótimo, mas por quê? Com que objetivo que você escolheu aquela história? Porque se der alguma confusão, a pessoa entrar em crise, ficar nervosa, você sabe qual era o seu objetivo, então você tem como organizar e contornar a situação, né? E uma das coisas do CAPS ter dois profissionais é por isso também. Se uma pessoa está em crise, porque a gente atende de transtorno mental de moderado a grave, né? Então, se você está no grupo, uma pessoa entra em crise, uma pode sair com ela para que ela acalme, a outra continua no grupo para poder reorganizar o grupo, discutir aquela questão, o que aconteceu, né? Então, você sabendo o que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, é bem mais tranquilo de você trabalhar, né? Tem mais duas perguntas aqui, Flor. Uma é do Amauri: quais seriam as possibilidades no SUS para pessoas sem transtornos mentais, mas que precisam, por exemplo, pais que têm filhos com transtornos? Essa é uma, e a outra é da Renilda, né? Ela pergunta assim: a terapia foca só pintura, desenhos, pode ter uma maior observação quanto ao estado emocional do paciente, ou o artesanato poderia estar inserido? Então, os atendimentos de família a gente faz com arte-terapia, ou às vezes não. Por exemplo, naquele grupo, aquela pessoa tem uma questão que precisa ser trabalhada. Então, a gente trabalha fora do grupo, né? Aí chama a família, faz um atendimento, ou aí a gente tem também o grupo de família, porque as pessoas, os familiares, precisam de suporte. Eu já participei também como arte-terapeuta do grupo de família. E nos atendimentos de família, né, que vem pai, mãe, os irmãos, não importa, aí pode ter irmãos ou filhos menores de idade, crianças, não tem problema. Quando o atendimento é de família, pode vir todos, mesmo que o CAPS não atenda a criança, a gente vai atender a criança naquela família, né. Às vezes a mãe está com alguma questão, está com alguma dificuldade, a gente traz também a criança para ajudar a intermediar aquela dificuldade também, a gente faz isso, né? Então, a gente tem, o CAPS, ele tem esse olhar abrangente para todo, né? Porque, olha, é centro de atenção psicossocial, então, além do psíquico, ainda está incluído o social, né? E se precisa, a gente vai atender na casa da pessoa, eu também já fui atender na casa da pessoa, né? Não sei se eu respondi. Em questão dos materiais, a gente, não é só pintura, é argila, colagem. Eu gosto muito, a gente tem um campo lá de vôlei de areia, né? Um retângulo bem grandão de areia. Eu gosto de trabalhar mandala, né? De fazer uma mandala gigante lá na areia e a gente levar questões da natureza, flores, tem muita flor, tem época que tem muita flor, né? Escolhe, então a gente monta uma mandala com material
da natureza, e aí a gente vai discutindo as questões, ou o artesanato, a gente até pode fazer o artesanato, mas qual é o seu olhar, né? Qual é o seu objetivo? É o que eu falo, se o seu objetivo for a terapia, é de um jeito. Se o seu objetivo for aprender, é outro jeito. Se o seu objetivo for fazer o artesanato para que as pessoas ser de convivência, é outro objetivo. Então, o que é importante é você ter certeza de qual é o seu objetivo naquela proposta que você tem. Se de fato é terapêutico ou não, né? Assim, essa é a relação. O artesanato, a própria arte, necessariamente não precisa ser, né? Pode estar num outro contexto, numa outra função. Então, é terapêutica, mas não é terapia, né? Para ser terapia, tem que ter todos os pressupostos teóricos para poder ser terapia, né? O Flávio Jefferson pergunta novamente sobre a questão se poderia dividir em 3 momentos, por exemplo, em relação à pandemia. O antes, o agora e o depois. E se você poderia falar um pouco o que vai mudar, o que acha que vai mudar em relação ao pós-pandemia. Ah, tá. Eu acho, sim, que o pós-pandemia vai mudar muita coisa, sim. Porque, olha só para você ver, que as mulheres que chegavam no CAPS antes, chegavam só pelo transtorno mental. Hoje, elas chegam pela violência. Então, isso é um contexto que está acontecendo dentro das casas, que está mudando a forma das pessoas chegarem. Nós, enquanto arteterapeutas, estamos atendendo online. Inclusive, as pessoas com transtorno mental, a gente tem, não é o CAPS que eu trabalho, mas a gente tem um outro lugar que eles estão só fazendo atendimentos online para as pessoas que sofreram perdas. Né? E não é um atendimento de arte-terapia, mas é um atendimento só para as pessoas que sofreram perdas. Então, eu acredito que isso não vai acabar isso, né? Porque você sempre tem pessoas que estão sofrendo perdas, que não precisam chegar num ponto de ficar com transtorno mental moderado ou grave para chegar a tratamento, né? Então, você tem um acesso grande de atendimento que você nem imaginava antes em fazer isso, né? Chegava lá no CAPS, a gente falava, não, olha, aqui no CAPS não é o seu caso, mas a gente tem esses lugares que você pode ir, né? A gente nunca solta a pessoa, sempre a gente encaminha para um lugar em que ela possa ter o atendimento. Então, hoje, a pessoa já telefona, a gente fala, não, olha, liga em tal lugar, você já vai ser atendida. Então, a gente tem um outro, acho que a gente está agregando mais coisas com a pandemia. E a arte-terapia eu tenho pessoas que eu atendo online, mas aí não no CAPS, né? Mas a gente tem, mas em compensação a gente tem os jogos, né? A gente tem os jogos de saúde mental. Então, era lá no campus da UFG, todo mundo aí, assim, vinha do estado inteiro, ônibus com os usuários do CAPS e profissionais e tudo, 3 dias de jogos. Com a pandemia, a gente não pode fazer isso. Então, isso aí é a criatividade, né? Então, são desafios. Qual que foi desse ano? Foram desafios. Eu faço tantas embaixadinhas com a bola. Desafio quem faz mais. Então, eles filmam e aí posta no Instagram e tudo, e todo mundo clica, e todo mundo vê. E foi feito a mesma coisa para o encontro de saúde mental. Então, as pessoas fizeram músicas para apresentar. Teve uma peça de teatro rapidinha que foi feita, que tem um profissional do teatro, ele juntou as pessoas para fazer, e todo mundo, assim, todo com distanciamento e tudo. Então, a gente faz... O professor de educação física, ele também tem um trabalho de dança circular. Então, ele fica horas lá no CAPS vendo como é que ele vai fazer a dança circular tal, sem um encostar no outro. Porque todo mundo vai ter que dançar, mas não pode encostar. Então, a gente, olha, é criatividade mesmo. Eu acho que a gente tem muita criatividade. Acabando a pandemia, a gente não vai acabar com a criatividade, né? Mas muitas coisas vão ser incorporadas e que são benéficas, né?
Ok, Flora, muito obrigado. Acho que está chegando nosso tempo aqui, né? A conversa foi ótima. Conversa boa é assim, né? Vai, no instante o Vai, tempo passa voa, o tempo acaba, rapidinho. passa rápido, né? É, Então, eu quero, assim, em nome do grupo de pesquisa em Arte, Museus e Inclusão, da UFPB, agradecer profundamente o teu acolhimento, né? Assim, nesse momento, que é um momento que está todo mundo tão assoberbado de atividades e tal, por estar aqui conosco hoje, por conversar conosco e abrir esse diálogo sobre arte terapia no SUS, que é importantíssimo. A Anaenda perguntando se existe um grupo específico sobre arte terapia. Não, específico sobre arte terapia, aqui não necessariamente. Mas nós temos um grupo que é Arte, Museus e Inclusão, e há uma discussão e, sobre arte terapia também no grupo, né, mas não é exclusivo sobre isso. Bom, então é isso. Eu quero, acho que você pode falar, para finalizar um pouco essa partilha aqui conosco nessa tarde. Lembrando que próximo mês nós teremos uma outra pessoa convidada que irá falar conosco sobre arte terapia também. E também tem sempre alguns convidados e convidadas que falam sobre a questão da arte contemporânea em geral, né? Curadores, artistas, pesquisadores desse campo, que têm sido convidados e falam sempre conosco. Fiquem ligados nas redes sociais, acompanhem, por exemplo, o canal do YouTube do Grupo de Pesquisa em Arte, Museus e Inclusão, curtam, compartilhem, né? Lá nós estamos sempre colocando os vídeos das ações do grupo de pesquisa, então fiquem à vontade para partilhar. Essa fala da Flora irá para esse canal, em breve. eu E sou. temos o Insta da associação, exatamente, o Instagram da associação. Não, no Facebook não, Tiago, no YouTube. O canal é no YouTube. Do grupo de pesquisa Arte, Museus e Inclusão, da UFPB. Eu só tenho a agradecer, acho muito gostoso conversar, poder falar, trocar ideia. A gente aprende muito também quando a gente troca ideias, né? Então eu gosto muito. Acho. Muito obrigada por ter me chamado. Fiquei feliz. Bom, então é isso, gente. Até um próximo encontro. Queremos agradecer a presença de todos aqui. Foi ótimo. Que sigamos e uma excelente semana para todo mundo. Isso aí. Tchau.